Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Pode Evangelizar está no ar, o nosso podcast da Paróquia São Marcos. E hoje, mais uma vez, estou com meu parceiro de bancada aqui hoje, Júnior. Tudo bem, Júnior? Tudo ótimo. Qual a expectativa para hoje? Graças a Deus, as expectativas são as melhores. E hoje, os nossos convidados, para começar, nós estamos aqui com o padre José Carlos, mais conhecido como Padre Zeca, que é o pároco da paróquia Santíssima Virgem Maria de Nazaré, Cajazeiras 5. Tudo bem, padre? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Que coisa boa, né? Estamos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. E o nosso outro convidado é o Caio, o seminarista da Arquidiocese de São Salvador. Caio, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Sejam também acolhidos a todos que estão assistindo. E é mais um podcast. Caio, a gente vai começar por você, fazer uma pergunta. Na sua vida de comunidade, até você virar seminarista, a gente queria saber um pouco como foi o seu caminho nas pastorais. Você pode contar um pouco pra gente? Olha, falar igual como minha irmã disse, você só vai para lugar longe. E eu vim da paróquia Cristo Redentor, que fica na Chapada do Rio Vermelho, próxima a uma antiga paróquia do Padre Zeca, que era a paróquia São José de Amaralina. Então eu ingressei no seminário em 2015. Em 2015 eu fiz pastoral primeiro semestre na creche do presídio, ali em Mata Escura, e no segundo semestre no santuário de Irmã Dulce, na parte do hospital, na parte de câncer e também das crianças. Foi uma experiência bem mista, né? Ver uma realidade das mazelas das crianças, tanto com os pais presos e também uma realidade com crianças que viviam uma situação de enfermidade. Nos demais anos que se sucederam, eu fiz pastoral em Alto de Coutos, São Francisco de Assis, depois Águas Claras, Santa Clara. Eu digo que foram as duas paróquias da Escola da Pobreza de São Francisco. A Casa de Assis me acolheu primeiro, né? São Francisco e Santa Clara. Logo em seguida, Deus me encaminhou para a Casa de Nossa Senhora da Virgem, que as outras paróquias foram Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora... Aliás, Santíssima Virgem Maria de Nazaré, mas a pandemia me roubou um pouquinho da paróquia. Em seguida, fui para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, Estela Maris, e retornei de novo para a Casa da Mãe para fazer esse caminho de síntese e me preparar para a ordenação diaconal e sacerdotal na paróquia Santíssima Virgem Maria de Nazaré, em Cajazeiras 5, com o Padre Zeca. Entendi, perfeito. Dentro dessa caminhada, você teve alguma experiência com a pastoral catequética? Sim, a pastoral catequética eu tive antes mesmo de entrar no seminário. Graças a Deus, a maioria dos meus catequizando hoje já está no grupo de jovem, é coordenador de grupo de coroinha na paróquia, já está na faculdade, então isso para mim é uma alegria. Nas pastorais, eu dei algumas formações catequéticas para os catequistas, e uma das experiências mais fortes também foi aqui em Cajazeiras 5, com o Padre Zeca em 2020. Também a intenção do seminário foi que eu viesse colaborar com ele na pastoral da catequese. Perfeito. Ótimo, entrando já nesse assunto de catequese, eu gostaria de perguntar aos senhores qual é essa missão principal do catequista? Não, poderia dizer que não tem bicho de cabeça, né? Ide pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, esse é o mandato de Jesus. Na verdade, para todo batizado. O catequista, já que a palavra catequese significa fazer ecoar, né, transmitir, o catequista é aquele que transmite a fé. Então essa é a missão primeira. Né? Transmitir a fé não somente pela via da doutrina, mas da própria experiência com o Cristo. Você não dá aquilo que você não tem. Mesmo que você saiba muito dos livros, mas as experiências religiosas, elas ultrapassam o que a gente sabe dos livros, né? Os livros devem ser para a gente um meio, né? Não é o fim. Mas a experiência, ela é que marca. E a gente vai ver dentro do contexto das primeiras comunidades, os apóstolos transmitiram a fé a partir daquela experiência com Cristo ressuscitado. O próprio Paulo, que sabia muito, né, foi formado na escola de Gamaliel, ele também teve uma experiência impactante. Mesmo que Paulo era muito mais bem preparado do que os outros apóstolos. Mas ele teve a sua experiência com Cristo, né, como ele mesmo conta lá em Damasco. Então, a missão do catequista é
mais do que transmitir a fé pelo que aprende, né, ele deve sim transmitir uma experiência viva, real, concreta com Cristo. E você, Caio? A experiência catequética e a experiência daquilo que parte e brota do meu coração, com certeza partiu primeiramente de minha mãe. Costumo dizer que a catequese começa em casa. E eu lembro que às 18 horas, quando a gente era pequeno, eu e meus irmãos, cada um chutando a perna do outro por baixo, brigando, manhã ensinava a gente a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo. E eu lembro que quando fui para a catequese, era uma experiência não totalmente nova, porque em casa foi aquele berço que me educou para a fé. Então, partindo daquilo que o Padre Zeca acabou de dizer, a gente não transmite nada que a gente já não tenha recebido. Então, a graça de viver gerações passando na catequese é você aprender com a sua família local em casa, materna, paterna, mas também aprender com sua família, comunidade quanto paróquia, né? A partir de São Marcos já agrega tudo isso, essa vivência em comunidade. Perfeito. Padre Zeca, a gente trouxe esse tema de catequese, não foi em vão. A gente pesquisou e sabe que o senhor é referência nesse tema. E outra pergunta que a gente queria trazer para o senhor é: quais são os maiores desafios das paróquias da nossa forania com esse tema de catequese? Acho que o desafio não só da catequese, mas todos aqueles que fazem a experiência é o acolhimento. A forma com que as pessoas hoje têm uma certa dificuldade de acolher. Hoje você tem muitas formação e pouca formação. E essas enxurradas de informações, elas acabam de uma certa forma prejudicando. Por quê? Porque você não parte do concreto. Então, aqui a gente vai falar, nossa, a Cajazeira está com quase 600 ou 700 mil pessoas. Hoje você tem uma popularidade por causa das religiões, então tem que dialogar com isso também. Mesmo que as pessoas uma vez possam dizer, o Deus é um só, tal. Sim, o Deus é um só, mas a formação doutrinária, ela se diferencia. Por exemplo, eu posso batizar? Pergunta um pai. Um amigo meu, ele pode batizar o meu filho? Sim, ele pode, mas ele é católico? Não, ele é evangélico. Aí ele diz, mas o Deus não é o mesmo? Sim, o Deus é o mesmo. Mas os evangélicos, eles não acreditam, não veneram a Virgem Maria, a Eucaristia, não tem os 7 sacramentos, tal. Então, aí você diz, o Deus é o mesmo, mas a forma doutrinária, a própria experiência é diferente. Então, aí sofre os desafios, porque dentro de uma família é possível existir uma proliferação, né? Você tem um católico, um budista, um ortodoxista, um evangélico, e tem aquele que não tem nada. Então, no fundo, a transmissão da fé, ela fica desafiadora, porque também implica aquele que transmite, mas não é somente o que transmite, mas o que acolhe. E as pessoas podem buscar esse acolhimento da palavra de Deus na sua vida por alguma situação desastrosa que aconteceu, alguma situação que ele esteja vivendo ruim, então ele está buscando um refúgio, que possa acolher essa palavra. Mas, como nos ensina o Santo Evangelho, principalmente no capítulo 13 de São Mateus, como a semente que cai em 3 partes, né, na terra, é o que o semeador vai explicar, Jesus vai explicar a parábola, é o nosso coração. Então, algumas pessoas podem acolher a palavra porque estão muito eufóricas, outras pessoas podem acolher a palavra porque estão muito desesperadas, assim, muito tristes, outras pessoas podem acolher a palavra porque não tem pretensão nenhuma de não somente amar e servir a Jesus. Aí torna-se desafiador, sim, por causa da proliferação, a dificuldade de acolher e, mais ainda, a instrução. A instrução do povo em relação à religião é muito fraca e isso dificulta também. E agora eu queria pedir uma motivação, uma reflexão sobre a questão da conclusão da primeira Eucaristia, da Crisma, para esses jovens, essas crianças, como a gente conseguir cativar para que eles consigam permanecer nesse caminho de vida comunitária.
Quando você não consegue transmitir um Cristo que fascine, como eu disse, tem que haver uma disposição. Como hoje você tem um mar de opções, a religião ela fica sempre em segundo aspecto. E para você transmitir um Cristo fascinante, aonde Jesus me fascina hoje, para que eu possa dizer, eu quero ser o seguidor de Jesus. Por quê? É difícil? Sim. Fazer o caminho catecumenal, por exemplo, ser batizado, fazer a primeira comunhão, ser crismado, parte do quê? Pode existir, primeiramente, certa relação de amizade. Eu tenho alguns amigos que estão fazendo, eu vou fazer. É bem provável que nessa experiência há um encantamento, deixe ser encantado. Até porque a gente começa com 30, 40, até 60 jovens e quando termina o sacramento, some tudo. Cadê aqueles meninos que se crismaram? Olha, o bispo vai crismar 100 jovens e depois poucos. Mas você tem que dizer assim, tem que fazer encajá-lo na Pascom, que é uma grande novidade hoje pastoral, que atrai muitos jovens. Pode pensar até como um meio de fazer posteriormente uma faculdade de publicidade, comunicação, jornalismo, por causa da Pascom da paróquia. Isso é uma coisa maravilhosa. Ser coroinha, ser também catequista, e aí vai. Mas para chegar a esse nível de encantamento é difícil, porque a acolhida é difícil. E, por outro lado, nós padres e aqueles que estão mais à frente, seminaristas, fazer um caminho de acolher também os jovens, tal. A família, que também não ajuda. Então, tem alguns fatores que dificultam. Por isso que a gente vai entender quando Jesus diz, muitos são chamados, ou poucos são os escolhidos. Porém, a gente não pode desistir, mesmo que seja um grupo menor, 20, 30, não importa, é fazer o caminho. E nesse caminho, como os discípulos de Emaús, caminhar com Cristo, mesmo com o coração triste, mas a gente vai entendendo o que Jesus quer transmitir para nós, o que a igreja, como essa missionária, que tem como mundo a sua missão de transmitir a palavra de Jesus, ela vai também transmitindo para os jovens. É fácil? Não. Batismo, buscar o batismo, porque acredita que precisa ser salvo, e para ser salvo tem que ser batizado. Fazer a primeira comunhão para entender que precisa manter o corpo alimentado, o espírito forte, com a Eucaristia, o Cristo vivo. E se crismar, se confirmar o seu batismo, ser um apóstolo de Cristo. Tudo isso demanda uma adesão e uma experiência concreta. E isso nasce também na comunidade, naquela relação com os amigos, a forma com que você vive, sua sexualidade, suas amizades, seu trabalho profissional. Tudo isso também vai despertando em vários jovens um encantamento, porque você vive de uma forma extraordinária, você tem um jeito diferente de viver com amor, com alegria, e tendo, a gente chama assim, dando um sentido real para a vida. E o que faz? Os outros jovens podem dizer, nossa, esse jeito de que você vive, eu quero também viver, eu quero experimentar. Como eu posso fazer isso? E aí você tem que dizer, fique com a gente, e você vai descobrir esse jeito. Então, esse ficar com a gente ser um mostrar exemplo vivo, né? Exatamente. E essa experiência que dá. Às vezes as pessoas têm umas experiências de perdas, e nas experiências de perdas elas querem uma âncora, para poder se segurar. E aí descobre essa âncora em Cristo. Algumas vivem essa experiência. Só que a gente não pode deixar elas sozinhas. Nunca devemos deixar as pessoas sozinhas, porque a verdade é o que Cristo sempre ensinou. É um ajudando o outro a viver a fé. Amém. Trazendo um pouquinho para o tema da nossa novena, eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu gostaria que os senhores pontuassem um pouco sobre esse tema. Por favor. Caio. Eu vou partir da experiência, de novo, da minha comunidade, como é importante, O padroeiro da minha paróquia é o Cristo Redentor. E quando eu escuto o lema da novena desse ano, me recorda muito da minha casa, eu sei que o meu Redentor vive. E isso, para mim, me traz uma alegria enorme de poder retornar ao meu primeiro amor, a experiência da minha comunidade, com minha família, retornar à convivência de um lema que me recorda os meus primeiros passos como jovem na paróquia. Eu lembro que a primeira novena que eu estava à frente, ajudando, colaborando, foi esse tema. E isso foi em 2011, eu estava no Crisma. Partindo um pouco daquilo que o padre acabou de dizer, eu digo da minha experiência que
Em 2005, quando eu fiz minha primeira Eucaristia, depois eu me afastei da paróquia, da vivência em comunidade. E isso parte porque era fazer o sacramento pelo sacramento, não pela experiência, não pela mística, pelo mistério que eu estava vivendo. E ao passo de dar um ar a mais, um gás a mais na minha vida como jovem, estava iniciando a minha juventude, eu comecei a descobrir uma outra realidade da igreja que me deixou fascinado, que é encontrar o Cristo Eucarístico na face de cada um que eu encontro. Então, esse tema me faz enxergar em cada um que está aqui, em cada um que está aqui reunido, a face do Cristo vivo. Não um Cristo que é intocável, mas é um Cristo que eu consigo tocar e olhar conforme eu olho para vocês. Padre? Olha só, como eu já falei lá em cima, né, durante a reflexão, é muito empolgante porque não tem outro olhar senão o olhar de paixão, se sentir apaixonado. Por quê? Pelo que fez. Sabe quando alguém se sente preocupado, quando você sente que alguém se preocupa por você, você diz, poxa, você se preocupa, eu me preocupo por você. Não é aquele preocupado que alguém não, mas um preocupar cheio de cuidado, de amor. Assim como Cristo faz com a gente. Para perceber isso, a gente consegue olhar para a cruz e dizer, nossa, isso é muito simplório, não dá para penetrar. Porque tem um mistério escondido ali, tem um Deus que estava gritando ali, dizendo para toda a humanidade, é por amor. É por amor, é por vocês. Então, quando você olha e se vê na condição de uma pessoa muito frágil, dependente, e se a sua dimensão espiritual já alcançou o nível de você entender que eu não estou aqui fazendo turismo, mas existe sim uma vida após esta, aí eu digo, peraí, vamos parar aqui. A filosofia, a teologia vai me ajudar a eu entender o que está em torno da minha vida, dessa existência. Porque se é pó, ele vai voltar a pó, mas existe uma alma, existe essa ânima. Então, eu entendendo tudo isso, eu chego a dizer assim, quem é que respondeu a pergunta que ninguém nunca fez? A cruz. Foi por você, foi por amor. Se ele fez essa pergunta, quem é o sujeito de tudo isto? Eu. Não podemos só falar nós, mas cada um assumir eu. Cruz. A sua cruz. Eu. Foi por mim. Foi por amor, como diz Martim Valverde na sua canção, né? Se foi por amor, ninguém te ama como eu. E o que eu posso fazer, então? Aí você imagine tantos desejos, tantas coisas. Amar o próximo, servir ao próximo, ser útil, ser um ser humano que vale a pena, encantar, influenciar as pessoas com sua capacidade de liderar, de amar. Olha quanta coisa pode estar acontecendo, né? E você vai viver isso na família, na sua amizade. Quantos amigos frustrados, deprimidos, e você diz assim, não, eu tenho uma experiência. Caio falava dessa experiência de família, e é aqui que a gente descobre. Eu tenho uma experiência. Às vezes a família não, ele tem sorte, mas às vezes a família nem é aquele referencial. Você que impõe na sua família, pelo seu jeito, um referencial. Você está Cristo para viver a sua vida. Então, amar. Só que o amor é muito estranho, né? Como o amor é um desconhecido que me habita, a gente entende pouco do amor, a gente sabe nada do amor, a gente sabe pegar as pessoas, de apertar as pessoas, de dar uma amassão nas pessoas e achar que quanto mais eu desejo te amassar, eu te amo. Mas não é isso. Não é isso. Não é dizer que quanto mais eu desejo te amar, porque existe sim o desejo físico, que esse desejo físico muito, 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 muito grande pode levar as pessoas a acharem que esse desejo físico é o amor. Não. O que é o amor? É uma entrega. É um dar-se sem receber. E a maioria das vezes... Exato. E amar desse jeito, ninguém vê isso. Quem fez isso? Cristo. Então eu quero conhecer esse Cristo, porque Ele me ama do jeito que eu sou, com todas as minhas misérias, eu que sou egoísta, eu quero conhecer esse Cristo. Gente, esse desejo, essa procura, ela que fascina. E o que é que ela faz? Ela pode unir outras pessoas, porque as pessoas vão ver isso na sua fala, vai ver isso nos seus olhos, vai ver isso no seu abraço. Você sabe que você abraçar uma pessoa e não vê que ela quer te devorar, mas ela está te amando ali do jeito que você é. Ela perdoa você. Então, este abraço cheio de humanidade, mais do que desejo físico,
é que desperta na pessoa algo estranho, dizer, quem é que está me abraçando? E você diz, eu estou dando o meu corpo, mas que te abraça é o Senhor. Eu quero outro. e aí você vai vivendo essa vida de amor e você vai transmitindo Cristo a partir da sua experiência, como o Caio trazia para nós muito bem, a partir da tua experiência com o outro, com a sua família, com as derrotas, com as vitórias, com as lágrimas, com os sorrisos, porque isso é a vida. Se não for assim, não é viver. Padre Zeca sempre com essas belíssimas palavras. E agora nós vamos para um momento Pode Rugir. Será que vocês imaginam o porquê desse nome? Não. Será? E aí, Padre Zeca? É o quê, menino? Sua mente criativa pode rugir. Caio pegou. Pode. Rugir. Porque é São Marcos? Bom, aí o nosso Pode Rugir é para perguntar aos senhores qual foi o momento ápice dessa noite, qual foi o momento que mais se destacou nesta noite do novenário, segunda noite. Diga, Caio, você. Olha, o momento que mais destacou, eu posso dizer que é a própria experiência de estar reunido enquanto comunidade. Estava a Paróquia Santíssima Virgem, veio celebrar conosco aqui, a própria casa que nos recebe, São Marcos, e outras pessoas da própria Fronia que estava presente, que eu percebi, e dessa unidade, diante dessa unidade, percebi nas palavras do padre, o Padre Zeca, né, que estava fazendo homilia, em perceber que o Cristo ele não está morto, mas ele está vivo na nossa carne. É uma misericórdia encarnada que se encarna no modo que a gente se relaciona e perpetua no modo que a gente vive. Então, para mim, o que marcou bem hoje a celebração é se relacionar com o outro a partir do olhar, a partir da vivência em comunidade e perceber que eu não estou morto, mas eu estou vivo. Não é uma experiência só da boca para fora, é uma experiência que me transcende ao eterno, ao sagrado. Tem um pensador que diz assim, olha, eu gosto de estar com gente. E quem é que diz, meu Deus, acho que é o Rubens Alves, que vai dizer, eu não gosto muito das ações sociais, porque nos encontros sociais você encontra com muita gente, e eu gosto de me encontrar com pessoas. Com muita gente, às vezes, tem muito barulho. E como uma pessoa, me encontrar como uma pessoa, falar de qualquer coisa, ou de alguma coisa que possa te ajudar. Se vocês perguntaram nesse Pode Rugir, dizer assim, o que marca nesta noite? Não marca, né? Na minha opinião, ela vai marcando, né? Porque um dia deseja o outro dia. Eu não posso esgotar que esta noite foi esta. Não, esta noite é o desejo de outra noite. E as noites vão desejando as noites, sabe? Completando, né? Mas aquela música de Gonzaguinha, né? A lua que vai desvirginando a noite, a madrugada que vai desvirginando a noite, quer dizer, vai chegando a noite, mas a noite é boa. Por quê? Porque ela vai caminhando para que venha o dia. E assim o ritmo. E é essa a grande delícia da vida, né? Por isso eu não posso dizer que não dá para esgotar o que foi que aconteceu, porque aí eu vou levar comigo, e é melhor deixar que o que aconteceu hoje à noite vai dando espaço para que amanhã, e aí vocês vão chegar até ao nono dia, a nona noite, nesse rugir aqui, ouvindo de cada um as suas experiências. A nossa, de Caio, a minha, foram essas. Imagine ontem de Dom Walter e os próximos que virão. Então, vai ser realmente algo assim muito extraordinário. Vai ser um Pode Rugir bacana. Viu? Só um detalhe para não esquecer, aproveitar que hoje foi a benção das fitinhas, eu aproveitei para amarrar minha no portão, né? E rezar pela minha vocação. Então reze por mim também. Vamos rezar assim. Pode deixar. A Pascoal agradece a presença de vocês aqui. E este foi mais um Pode Evangelizar. Tchau, tchau.